Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no nosso evento na nossa Maratona de Soluções Digitais. Meu nome é Augusto, eu sou gerente dos produtos de soluções digitais aqui da Embratel. Estamos iniciando nosso segundo dia da Maratona de Soluções Digitais da Embratel. A nossa maratona, ela ocorre a cada 15 dias. Começamos em 18 de junho, vai até o dia 10 de setembro, em sessões quinzenais, onde a gente discute temas relacionados a segurança, cloud, data analytics, omnichannel e serviços de TI. Eu serei apresentador dos temas de data analytics, omnichannel e serviços de TI. Nos nossos eventos, a gente vai contextualizar o tema de acordo com o momento atual que a gente vive, com o momento de pandemia, de home office, de coronavírus. Hoje, no tema na torre de Data Analytics, a gente vai falar do tema de soluções inteligentes para avaliação de crédito e risco de clientes não bancarizados. A gente vai falar do tamanho desse mercado, do tamanho do mercado, das dificuldades das empresas de avaliarem esses clientes e avaliarem esse mercado, das tecnologias existentes hoje que possibilitam a avaliação de crédito e risco desses clientes e as soluções que existem, as novas soluções, as soluções inovadoras que existem nesse processo de avaliação de crédito e risco desses clientes. No encontro passado, a gente falou da solução de RPA, de automação robótica de processos. Vocês podem encontrar esta apresentação do encontro passado no site da Embratel e no site do blog Mundo Mais Tech. Conosco hoje vai estar aqui o Felipe Barroso. Felipe é o gerente de produtos de Data Analytics aqui da Embratel. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Gostaria de agradecer sua presença aqui no nosso evento. Opa, valeu, Augusto. Eu quem agradeço, aí, muito feliz em estar aqui com vocês para apresentar esse programa, né? Maratona de Soluções Digitais. Valeu, vamos lá. Vamos lá, vamos junto, Felipe. Primeiro, eu gostaria de lembrar que todos podem participar do evento fazendo perguntas através do chat que fica no lado direito do site aqui. E no final da apresentação, iremos responder as perguntas que a gente não conseguir responder, a gente vai responder por e-mail, e também no final da apresentação vocês vão encontrar um QR Code onde vocês podem fazer a avaliação do nosso evento e tem uma enquete sobre sugestões e respostas. Felipe, falando especificamente do nosso tema agora, como é que está essa situação do mercado de crédito no país, no Brasil, para os clientes desbancarizados? Legal, Augusto. Assim, as pesquisas apontam, né, que nem o ano passado houve um estoque total de crédito de mais de 3,4 bilhões, né? Incluindo crédito e financiamento como um todo, né? Nesse mercado existe mais ou menos 45 milhões, né, de pessoas, né, um total de 29% da população, né, considerando as pessoas que estão capazes, né, acima de 16 anos e poderiam ter uma conta em banco. Então, nós temos hoje 45 milhões de pessoas sem conta em banco. É um número muito grande, né? Essas pessoas, 86% correspondem à classe C, D e E. Muitas delas não possuem conta em banco, né? Mas utilizam cartão de crédito emprestado de outras pessoas, né? Olha que fato curioso, né? Ela não tem uma conta em banco, mas ela acaba utilizando o cartão de crédito para fazer as suas compras, né? E esse grupo de pessoas movimenta em torno de 870 bilhões, né? Um valor muito alto, né? A gente está falando até comparando aqui a América Latina, o PIB de alguns países, né? Então, é um valor alto e muito significativo, né? Um ponto que a gente vê também que é interessante nesse cenário é que essas pessoas, muitas vezes, quando elas querem comprar um bem durável, por exemplo, uma geladeira, elas levam aí 24 meses, né? Em torno de 2 anos acumulando dinheiro, né? Isso literalmente embaixo do colchão, para poder ir lá e comprar o bem, né? Então, é um dinheiro que deixa de ser injetado na economia, né? Então, são pontos até que marcantes, né, desse mercado, desse cenário de pessoas desbancarizadas, né? Que a gente entende como muito importante, né? Que devem ser trabalhados e podem virar negócios, né?
Entendi, Felipe. Mas e com relação à fraude? A gente sabe que hoje que o Brasil é um país onde existe um volume muito grande de fraude. É, como é, como é que se contextualizaria a questão da fraude no momento que a gente vive hoje, onde teve um aumento das vendas online? Como é que está a situação de fraude hoje no Brasil? Legal. Bom, pesquisas apontam, né, que o Brasil, né, não é orgulho, mas está sempre nos primeiros lugares quando a gente fala em fraude na América Latina, né? E aí tem os motivos mais diversos, né? Desde o uso indevíduo, né, do nome para a contratação de empréstimo, né, utilização de documento de terceiros na abertura de crediário. E quando a gente fala do mercado online, né, que ainda existe um pouco da sensação de impunidade no mercado online, uma a cada 45 compras no e-commerce é de origem fraudulenta. E assim, tem uma tentativa a cada 6 segundos e meio. Não é efetivamente uma fraude, né? Mas é uma tentativa de fraude a cada 6 segundos e meio, né? É um número muito alto. Um fator importante aqui, assim, antigamente, né, a gente tinha a visão de que as fraudes ocorriam, sei lá, de madrugada, né, em um período do dia mais atípico, mas hoje também isso mostra que não é verdade, né? As fraudes, a maior quantidade de fraudes ocorrem a partir da meio-dia até a meia-noite, né? E os fraudadores, né, eles estão utilizando cada vez mais de um perfil comum. Então, eles utilizam uma máquina com Windows, né? Eles compram produtos comuns, então cada vez mais eles se misturam no meio da população e para conseguir fazer compras de origem fraudulentas. Entendi, Felipe. Mas a gente já viu que a gente sabe que esse mercado é grande, tem muita fraude, muito risco envolvido, e isso é um desafio para as empresas. Como é que essas empresas vão conseguir superar? Quais são os desafios delas? Sabendo que as empresas precisam, que tem um mercado aí para ser atendido. A gente tem um mercado grande, tem um volume grande desses clientes. Quais são os principais desafios que as empresas estão enfrentando para atender esse mercado, Felipe? Legal, Augusto. Assim, é que a gente mapeou, né, alguns pontos, lógico que tem muito mais do que isso, mas, por exemplo, hoje aumentar a base, né, a carteira de clientes é um desafio, né? O mercado vem crescendo muito, né? A concorrência também está cada vez mais acirrada, então um dos pontos é como que eu aumento a minha base, a minha carteira de clientes, né? Essa resposta pode estar linkada nesse segundo ponto aqui, né? Que é como que eu atendo a população desbancarizada. Lembra que a gente tem 45 milhões de pessoas sem conta em banco, né? Então, provavelmente atendendo, né, eu democratizando o crédito, eu consigo aumentar a minha carteira de clientes, né? Então, esse é um segundo ponto que a gente traz aqui, né, que é como atender a população desbancarizada. E assim, eu quero aumentar minha carteira, eu quero atender a população desbancarizada, mas eu quero fazer isso com o mínimo de riscos possíveis, né? E aí, um outro desafio é como que eu mitigo esse risco, né? Como que eu torno ele o menor possível para eu conseguir conceder o crédito, mas evitar possíveis fraudes, né? E um outro ponto que a gente também leva em consideração é o aumento do índice da aprovação, né? Eu quero aumentar a minha concessão de crédito de modo seguro, né? E aí, consequentemente, aumentar a minha carteira de clientes. Então, aqui é meio que um fluxo comum, assim, de como, atendendo esses pontos, você consegue entregar boas coisas, né? E vencer esses desafios de certa forma. Entendi, Felipe. Pessoal, gostaria de lembrar a todos, relembrar, na verdade, que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento aqui através do chat no próprio site. Mas, Felipe, clientes não bancarizados sempre existiram. Clientes que não eram enxergados pelo mercado como pessoas mais jovens que não entraram nos bancos ainda, estrangeiros, pessoas que efetivamente nunca fizeram compra crédito, vamos dizer assim. O que mudou, certo? Lá de 20, 30, 40 anos atrás para agora, que a gente consegue, que nos dá a possibilidade de ter visibilidade sobre esses clientes? Qual é a informação, qual é o dado novo, o que é que mudou no mundo sobre isso? Bacana, Augusto. Assim, a gente ouve, né, nesses últimos anos um boom, né, algo muito grande em torno do Big Data Analytics, né? Se a gente puxar historicamente, isso não é algo muito novo, né? Existem alguns casos na história, né, até de 1850, onde a Florence Nightingale trouxe mais ou menos o primeiro modelo analítico, né, transformando os dados que ela possui em gráfico, né? Então,
Mas de fato, isso nos últimos anos tem se tornado algo mais evidente, né? Aqui eu trago, por exemplo, uma foto, né, um estudo feito pela Domo, isso ocorre anualmente, né, onde eles demonstram a quantidade de dados, né, gerados minuto a minuto durante um específico período de tempo. Aqui, no caso, é no ano de 2019, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo falar para você que no Instagram foram postadas 277 stories a cada minuto de 2019, né? No Skype, mais de 231 mil chamadas realizadas também. Então, assim, é muita informação, né? E é evidente que isso tende a aumentar. A gente está falando do 5G aí, que vai quebrar até uma barreira no IoT. Com certeza os dados aumentarão nos próximos anos também. E por isso que o Big Data Analytics está cada vez mais evidente, né? Trazendo até insights para que as empresas consigam tomar ações e chegar num patamar que antes não era possível, né? Mas a gente vem acumulando dados também, Felipe, há um bom tempo, certo? Então a gente já tem um volume, até por ter esse volume de dados que existe hoje disponível no mundo, esses dados vêm sendo acumulados há um bom tempo. E o que é que mudou? O que é que aconteceu do ponto de vista de tecnologia de mercado que possibilita a análise desses dados? O que é tão importante quanto a quantidade de dados que existe hoje disponível no mundo? Tá. Assim, Augusto, a quantidade por si só não dá valor ao dado, né? É um monte de informação guardada, né? Se você não consegue dar valor para esses dados que foram coletados, você não consegue gerar, ele deixa de ser algo muito relevante para você, né? Seguindo o exemplo da imagem passada, aquilo tudo é muito bonito, né? Visualmente é legal, é até curioso, mas se você falar para mim, por exemplo, que eu consigo assistir, a cada minuto, né? As pessoas assistem mais de 4 milhões e 500 minutos de vídeo no YouTube. Isso não quer dizer nada, a não ser que eu queria virar um youtuber, né? Mas, de fato, fora isso, não traz muita relevância, né? Então, o bom, né? O legal dos dados é ele ser tratado, né? É você conseguir gerar insights e entregar, agregando valor ao negócio das empresas, né? Eu coloquei aqui três informações, né? Lógico que vai muito além disso, mas, por exemplo, eu consigo ter informações mais relevantes, né? Eu consigo tomar melhores decisões conhecendo aqueles meus dados, né? Eu consigo gerar oportunidades, então, eu consigo entender mais o meu cliente, entender qual é a necessidade dele e gerar oportunidades, né? E um outro ponto que muitas empresas buscam é a redução de custo, né? Além de informações mais relevantes, oportunidades, eu consigo também reduzir os custos, né? Ser mais efetivo quando eu vou tomar algum tipo de ação, né? Então, a mensagem aqui é exatamente essa, né? Os dados por si só não têm muito valor. Ele começa a ter valor a partir do momento que você consegue aplicar modelos analíticos nele e gerar mais insights em cima daquele mundo de dados, né? Fora isso, ele é simplesmente um dado, né? Ok, Felipe. Mas a gente viu até agora que, eu tenho um mercado grande, as empresas têm um desafio de atender esse mercado e conseguir essa solução passa por analisar a quantidade de dados que existe hoje no mercado, transformar esses dados em informações. Mas voltando para o nosso tema aqui, aterrissando um pouco mais de análise de crédito e risco, onde é que estão essas informações? Visto que um cliente hoje, do nosso cliente, ele não está na rede bancária, não é um cliente visto pelo mercado financeiro, vamos dizer assim, onde é que a gente consegue obter informações sobre esses clientes? Tá, legal. Bom, assim, as fontes são as mais diversas possíveis, né? Então, a gente pode falar desde de redes sociais, né? A dados de geolocalização, informações coletadas por aplicativos também geram, né? Geram dados e geram informações. Dispositivos móveis e dados de consumo, né? Aqui no dados de consumo, Augusto, é só importante frisar o seguinte, nós temos, né, algumas concessionárias, né? Então, por exemplo, a gente tem concessionária de água, de luz, né? Nós, né, como telecom também estamos incluídos aqui dentro, né? Quando a gente fala de uma concessionária de água, por exemplo, você tem um dado lá e tem informações, né? O cliente pagou, não pagou, como que ele fez com aquela conta, mas aqui você avalia meio que um imóvel, né, como um todo. Então, você pode ter, por exemplo, 10 pessoas morando naquela residência, mas a conta é em cima de um CPF só, né? Então, você não consegue ter uma visão
muito abrangente, né? O importante é nesse nosso mercado de crédito aqui, fraude, né? Quanto mais segmentado você conseguir chegar, né? Quanto mais segmentado você for, mais fundo você conseguir ir, melhor porque você consegue chegar no usuário final ali, né? Na pessoa, e não na residência, né? Lógico que a residência acaba avaliando, no final das contas, um CPF ali, mas você não consegue ter uma ideia como um todo, né? E sim somente como local, né? Por isso que é importante citar que quanto mais segregado for, melhor é. Ok. A gente está vendo aqui que uma fonte de informação importante são bases de dados que, apesar dos clientes não estarem no mercado financeiro, não estarem nos bancos, não conseguirem comprar a crédito, não tem um histórico de crédito, existem alguns caminhos que a gente consegue ter visibilidade desse cliente. Um deles aqui que a gente citou é o consumo, mas o consumo através de concessionárias, principalmente concessionárias de serviços públicos, como água, luz e telefonia. No caso da telefonia, tem uma vantagem grande aqui, que você consegue tratar a pessoa e não a residência, né? Mas falando especificamente do crédito, passando por essa base de informação de consumo, o que é importante nessa base de informação de consumo para avaliar, para você conseguir medir um score de crédito, fazer uma validação de informações, analisar uma possível fraude ou não? O que é importante a gente olhar para essa base e encontrar? Qual é o tratamento que é importante que seja feito nessa base para a gente conseguir extrair essas informações de crédito, de validação de informações e de análise de fraude? Legal. Bom, assim, de qualquer forma, independente do segmento de ser crédito ou fraude, um ponto muito importante é você ter uma base atualizada, né? Uma base que seja viva e que receba informações constantemente, né? Quando a gente fala no score de crédito aqui, então, é importante que essa base esteja atualizada, né? Que ela receba informações constantes, porque imagina que, por exemplo, em 3 meses, né, o usuário pode deixar de ser um usuário com um score muito bom e passar a ter um score muito ruim, né? Então, acaba sendo muito volátil, né? Por isso que é importante que a base esteja atualizada, né? É importante que essa análise de score ocorra de acordo com o comportamento do usuário, não apenas se ele pagou ou não pagou uma conta, né? Lógico que isso também é importante, mas você pode analisar outras variáveis, por exemplo, dentro de um contexto e começar a levantar informações que fujam além dessa questão de pagar ou não pagar uma conta, né? Você pode trazer mais valor para essa análise, né? E aí a gente acaba pegando o gancho, né, do que foi mostrado lá atrás, que é atender a população bancarizada, que é uma fatia muito grande do mercado, né, e que pode agregar muitos valores às empresas que consigam atender a esse tipo de público, né. Quando a gente fala na validação de informações, Augusto, é importante que a gente comece a analisar informações relevantes, né. Aqui a gente está focando na parte de fraude, né. Então, por exemplo, eu consigo validar se esse usuário mora em um específico local? Consigo, mas como que eu consigo isso? Né? Com base no endereço, com base em uma geolocalização? Né? Quando a gente fala de geolocalização, você é ainda mais efetivo, né? Porque você tem as antenas ali de telefonia te dando um suporte. Né? Então, você consegue ir além de apenas um comprovante de conta ali, né? de endereço. Né? Então, é um ponto importante também a ser analisado, né? E na parte de fraudes aqui, seria legal se você conseguisse, por exemplo, analisar o comportamento de uma linha, né? Então, foi ativada recentemente, né? Mudou de operadora, são algumas características que a gente entende, né, ser muito importante numa análise de fraude também. Isso, só lembrando aqui que é importante que você consiga analisar de forma nacional isso daqui, né? Atendendo todo o território nacional, né? Bacana, Felipe. Mas olhando agora para, vamos lá, como a gente, como Embratel, como é que a gente tá nesse mercado? Como é que a Embratel está posicionada nesse mercado de Data Analytics? Como a Embratel está posicionada do ponto de vista de informação para fornecer esse tipo de análise, do ponto de vista de time, de equipe, de pessoas
porque existe um tratamento dessas informações, como a gente viu lá atrás. Eu tenho dados que transformam informações, que transformam em respostas para avaliação de crédito e risco. Então, como é que a Embratel está posicionada do ponto de vista de informações que ela tem na base, do ponto de vista de pessoas capacitadas para montarem esses algoritmos e do ponto de vista de cobertura? O que é que esses três pilares, por que esses três pilares são importantes e como a Embratel se posiciona frente a esses três pilares? Tá, vamos lá. Bom, assim, nós temos um market share muito bom, né, Augusto? Tem locais que nós passamos do 40%. Então, consequentemente, né, o recebimento que nós temos de dados acaba sendo muito grande, né? Então, eu coloquei aqui mais 3 exemplos, né? Então, nós temos bilhões de registros diários, né? São informações geradas diariamente que abastecem nossos bancos, né? E automaticamente, né, com uma equipe, né, que nós temos, né, uma equipe de engenheiros e cientistas dedicados, nós transformamos isso em dados relevantes, né? Esse time, né, que é o segundo item, o time de engenheiros e cientistas, eles são dedicados e buscam, né, dia a dia, melhorar cada vez mais os modelos, né, e trazer resultados mais confiáveis para os nossos clientes, né? E como você mesmo citou, eu também coloquei, nós temos uma cobertura nacional, né? Atendemos o Brasil de ponta a ponta e em locais com um market share maior de 40%, né? Nós temos também diversos perfis, né? Perfis de clientes cadastrados nessas bases de dados, né? Então, tudo isso, né, no final das contas, acaba dando força, né, e agregando valor para os nossos modelos analíticos, né? Beleza. Mas vamos lá. Vamos supor, Felipe, que eu seja um cliente, eu seja uma empresa, que eu tenho aqui um potencial de vender ou de fornecer crédito para uma quantidade grande de clientes que eu não consigo enxergá-los nele. Eles não estão disponíveis nas bases tradicionais de análise de crédito. Mas eu tenho um produto que é importante e que eu consigo atender esses clientes. E eu não vendo mais, por exemplo, porque eu só consigo vender à vista para esses clientes, eu não consigo dar crédito para esses meus clientes, esses potenciais clientes. E aí eu preciso de uma solução para avaliar tanto o crédito como validar informações. Existe alguma solução hoje pronta, já formatada, que a Embratel possa me entregar, ou ela vai ter que montar uma solução customizada para a minha demanda? Como é que está, do ponto de vista de portfólio, estruturado a Embratel com relação a essas soluções de crédito e fraude? Legal. Bom, assim, hoje nós temos um foco nesse mercado de crédito e fraude, Augusto, 3 produtos, né? O Claro Score, o Claro Valida e o Claro Alerta, né? Então, vamos dividir aqui. O Claro Score, ele tem um foco no mercado de crédito, né? Aqui é uma análise de crédito com base no comportamento do usuário. Então, eu tenho milhares de variáveis, né, que nós conseguimos extrair durante esse comportamento, né, da jornada do usuário dentro da nossa empresa, né? Então, aqui eu consigo criar modelos, né, que mostram o comportamento do usuário e geram um score em cima disso, né? Então, não é apenas pagou ou não pagou a conta. Lógico que isso também faz parte dessa análise, mas vai muito mais do que isso. Ele tem um pré-pago, ele tem um pós-pago, ele tem um equipamento na casa dele, enfim, são um mundo de variáveis aqui que traz uma maior confiabilidade para esse meu score, né? Aqui a gente entrega para o cliente uma aplicação e quando ele faz a consulta em cima de um CPF, né, a gente retorna falando se o CPF está dentro do 1 ou 1000. Quanto mais próximo do 1000, menor é a chance daquele cliente não pagar, daquele CPF consultado na nossa base, né, não pagar a dívida que ele fez, né? Então, focado no mercado de crédito, nós temos o Claro Score. Indo para o mercado de fraude, nós temos 2 produtos, né? Na verdade, são 2 produtos, mas a gente pode tratar até como 3 aqui. Um é o Claro Valida. O Claro Valida ele é dividido em 2 produtos. Um Claro Valida endereço e o Claro Telefone. Esse produto, o produto que é o Claro Valida, ele tem como foco o mercado de fraude e ele analisa, por exemplo, no Valida endereço,
se aquele CEP mais o número da residência, né, somado com MSSDN, que é o DDD, o DDI mais o telefone, ele reside naquela região ali. Isso é feito através de geolocalização. Então, você passa alguns parâmetros, o nosso sistema coleta essa informação e faz uma análise e te retorna falando, isso em forma de score também, né? Então, esse usuário tem tantos pontos e a chance dele residir naquele local é muito alta, né? E uma outra solução é o Claro Valida Telefone. O Valida Telefone, ele fornece, você fornecendo, né, um MSSDN, que é de novo, né, o DDI mais o telefone, mais um CPF, ele te retorna falando, esse telefone é desse CPF. Ou, não, eu tenho esse CPF cadastrado aqui, mas não é esse telefone. Então, ele consegue fazer um cruzamento de informações e te retorna um valor para que você tenha mais segurança, por exemplo, numa análise de crédito, né? E consiga evitar fraudes ou até em um cadastro que você faça no seu sistema, né? Então, aqui você consegue validar as informações. O Claro Alerta é um antifraude também, mas ele é um pouco diferente, né? Ele se baseia na análise do comportamento de um número de telefone, né? Então, de uma linha clara, né? Obviamente. Então, você fornece, né, esse MSSDN, ele vai te retornar os últimos acontecimentos que ocorreram nessa linha. Então, por exemplo, é uma linha recém-ativa, é uma linha que foi mudada de aparelho, a gente pode estar pensando, de repente, num SIM swap aqui, né? Acabou de roubar um telefone, ele achou um telefone e mudou o chip de aparelho, né? Ele também consegue te falar quando que o plano foi cancelado ou se aquele usuário acabou de fazer uma portabilidade, se ele saiu da Claro para uma outra operadora, né? Então, aqui nós temos um produto que atende o mercado de crédito e 2 produtos que atendem o mercado de fraude, mas nada impede de utilizar esses produtos de fraude no mercado de crédito, dando mais embasamento, né, durante uma análise de perfil de crédito, por exemplo. Entendi, Felipe. Escutando você falar aqui, eu me lembrei da dificuldade, a gente está falando aqui, atender esses clientes do não bancarizados, tá? Eu me lembro muito da dificuldade que o governo federal está tendo em localizar essas empresas e essas pessoas, e identificar esses clientes para, por exemplo, no momento que a gente está hoje, do fornecimento do auxílio emergencial para esses profissionais que ficaram sem renda depois do início da pandemia. A dificuldade que o governo federal está encontrando para achar essas pessoas e para dar o benefício às pessoas que realmente necessitam e que realmente perderam a renda. Então, assim, não é um movimento fácil você identificar essas pessoas, porque elas nunca, por exemplo, nunca tiveram num banco, nunca tiveram conta em banco. Então, como é que o governo vai saber que aquela pessoa tinha uma renda e perdeu a renda? Isso é muito difícil. E esse é um cenário que eu enxergo, um exemplo, no momento que a gente vive hoje, que a gente consegue ajudar. Certo? E pensando nisso, e pensando nessas soluções que você acabou de citar, Felipe, quais os diferenciais? Como é que uma base dessa, uma base de informações dessa consegue se diferenciar? E como é que a Embratel, os algoritmos criados desenvolvidos para esses produtos, quais são os diferenciais desses produtos e como é que o cliente consegue ter acesso a eles frente aos produtos tradicionais de análise de crédito existentes no mercado? Legal, Augusto. Aqui, alguns, né, dos nossos diferenciais, nós disponibilizamos um trial para o cliente testar as plataformas, né? Então, é possível solicitar um trial e a gente fornece aí de 90 dias, né, ou 1.000 consultas, o que for atingido primeiro, né? É possível ele testar e conhecer mais as nossas soluções, né, essas soluções e entender realmente o funcionamento e como que elas agregam valor, né, ao seu negócio. Um detalhe importante, né, todas as soluções, né, essas 4 soluções, né, que nós apresentamos, né, elas trabalham em cima de API. Então, é algo muito fácil, né, é fácil de integrar uma API hoje com sistemas já existentes, né, é muito seguro também. E o que o cliente precisa ter, basicamente, é uma conexão web, né? Uma internet para fazer esse consumo em cima dessa base de produtos que nós possuímos, né? Um outro ponto são as informações, né?
como eu citei lá em cima, uma das coisas que é muito importante é que você tenha as informações atualizadas, né? Porque é algo muito dinâmico, né? Então, você precisa de uma base atualizada para conseguir fazer uma consulta e ter informações mais confiáveis, né? Nossas bases são constantemente atualizadas, né? Até porque nós temos um mar de clientes e eventualmente entra cliente e sai cliente todos os dias, né? Então, nós temos informações muito, muito atualizadas. E as consultas, Augusto, um ponto importante aqui, e eu gosto de frisar, a gente só cobra e só considera uma consulta para meio de cobrança quando aquele usuário faz parte da nossa base de dados, né? Então, suponhamos que você fez a consulta de um CPF que não existe na base de dados da Embratel, né? Eu não vou te cobrar por isso, né? Então, aqui a gente só considera uma consulta válida quando aquele usuário ele existe na nossa base de dados, né? Isso é um ponto bem importante também. Pessoal, só relembrando a todos que quem quiser fazer perguntas está disponível. Vocês podem participar através do chat que está no lado direito aqui do site. Também, no final da nossa apresentação, a gente vai ter um espaço aqui para perguntas, para responder as perguntas de quem está fazendo aqui. E vai ter um QR Code onde vocês podem avaliar a apresentação e responder um questionário sobre esse evento. Ok? Felipe, mas aqui, concluindo a nossa apresentação, a gente está falando de informações e hoje está muito latente o debate sobre essas informações, sobre a privacidade das informações dos clientes e dos usuários hoje. Como é que a gente se posiciona? Como é que está o fornecimento dessas informações com relação às leis de proteção de dados? Tá. Assim, Augusto, essa é uma preocupação, né, que nós temos, né, é algo que é evidente hoje, né, não só a Embratel, mas todas as empresas estão olhando, né, para esse ponto da LGPD. Enfim, a LGPD teve o adiamento, né, e ainda não se sabe exatamente qual que é o prazo efetivo de aplicação da lei, mas assim, a gente já está preocupado com isso, né, e os produtos atendem completamente, né, em sua totalidade, as leis, diversas leis, na verdade, incluindo a LGPD, né. Mas um ponto importante é que, assim, nós utilizamos, né, esse produto utiliza essas informações para análise de crédito e combate à fraude, né? E isso é um ponto também que dá para a gente uma garantia de estar conforme com a lei, né? A gente pode fazer a utilização desses dados para essa finalidade, né? Mas um ponto muito importante, que é muito importante e a gente precisa frisar, que a gente nunca fornece em nenhum momento nenhum tipo de informação pessoal ou sensível dos nossos usuários, né? Então, é tudo de forma anonimizada, né? A gente não entrega dados pessoais ou sensíveis durante essas consultas, né? Então, frisando aqui novamente, nós estamos em total conformidade com a LGPD e demais leis de proteção aos dados, tá? Ok, Felipe, muito bom. A gente chegou no final aqui da nossa apresentação, desse debate, mas a gente tem algumas perguntas aqui, a gente está tendo uma audiência bem grande aqui na nossa apresentação, e tem algumas perguntas. Lembro que as perguntas que a gente não conseguir responder agora na apresentação, a gente vai enviar todas por e-mail para quem está nos questionando. Felipe, a gente tem primeiro uma pergunta do Anderson Medeiros, da empresa Divitec. Quais são os segmentos que as soluções de vocês conseguem atender? Legal, Augusto. Bom, assim, os segmentos são os mais diversos possíveis, né? É importante que a solução seja aplicada no combate à fraude ou na prevenção de crédito, né? Tendo essa diretiva, né, atendendo a essa necessidade, a gente consegue atender diversas empresas. Pode ser um varejo, né, um banco, uma fintech, né? Então, se a gente for pegar daquela cadeia de pessoas desbancarizadas ali, é evidente que as fintechs, né, e os bancos também estão olhando, né, olhando para esse tipo de população, né? Então, a gente consegue atender perfeitamente esse mercado, né, sem nenhum problema.
Ok, muito bom, Felipe. Eu tenho outra pergunta aqui, Felipe, do Gustavo Santana. Ele não disse qual era a empresa, mas ele está perguntando aqui. Com a solução de validação de telefone, consigo verificar se o CPF pertence à linha informada e assim diminuir o risco no envio de tokens de validação? Essa é uma pergunta mais... Boa pergunta. Sim, Augusto, é totalmente aplicável, né, e cabível nesse tipo de utilização. Então, com o Valida Telefone, por exemplo, você poderia, durante um cadastro no sistema, né, vou usar o exemplo de uma fintech aqui de novo, está cadastrando lá o usuário, ela poderia fazer uma solicitação, né, na nossa API, validando se aquele telefone pertence exatamente àquele CPF, antes de mandar um token de verificação, né? Isso gera um nível a mais de segurança, né? Caso isso seja negativo, né, caso a gente devolva uma resposta falando que aquele CPF não condiz aquele telefone, ela pode passar esse usuário para uma outra esteira de tratativa, né? E aí tomar, sei lá, as devidas providências, ligando para ele ou pedindo outras confirmações. Mas é totalmente aplicável. Até no exemplo que você citou dos bancos lá, né? Uma das utilizações, né, seria possível, para a liberação do crédito lá, o crédito emergencial, validar, né, se o usuário está naquele CPF e de repente ganhar uma etapa aí. Mas é totalmente aplicável, sim. Ok. A gente tem outra pergunta aqui, Felipe. Essa pergunta é mais simples. Como posso solicitar uma POC? Você falou na apresentação que era possível fazer a POC, né? Isso. Essa pessoa que está nos vendo aqui está perguntando como é que é possível, como é que ela faz para solicitar uma POC. Legal. Assim, o trial, né, a POC é super bem-vinda, né? A gente realmente gosta de fazer esses testes. É importante para a gente também que o cliente conheça a solução, né? Basta que ela faça o contato, né, com o gerente comercial, caso ela possua. Caso negativo, nós temos na página da Maratona, tem um formulário que ele pode preencher e solicitar para que alguém faça o contato com ele e, de repente, entender um pouco mais a solução e a liberação do acesso ao trial. Aí é possível sim, Augusto. Ok, Felipe. A gente tem mais uma pergunta aqui do Sandro Dutra. Após essa questão do auxílio emergencial, não ocorrerá uma diminuição dos desbancarizados, dos clientes desbancarizados? Isso é uma boa pergunta, Felipe. No contexto que a gente está hoje, muitas pessoas estão abrindo conta nos bancos. Então, todo mundo a partir de agora vai ter conta em banco, e eles vão manter as contas nos bancos? Como é que fica esse tema pós-pandemia? Eu acho que o ponto é exatamente esse, né? Realmente, né, as pessoas estão abrindo, né? É uma necessidade de abrir conta em banco para quem vai solicitar o auxílio emergencial e não possui essa conta, mas eu acho que o ponto aqui é como você colocou, né? Será que essas pessoas vão manter essa conta aberta, né? Porque provavelmente as pessoas já tiveram outras oportunidades de abrir conta em banco e talvez não tiveram tanto interesse nisso, né? Mas assim, o fato é esse, né? As pessoas vão manter a conta aberta e a nossa ferramenta também atende os dois públicos, né? Bancarizados e não bancarizados, né? Caso as pessoas se bancarizem, a gente vai continuar atendendo da mesma forma ainda e num modelo um pouco diferente, né? Considerando um grupo de variáveis aí bem amplo e extenso, né? Que agregam valores à nossa aplicação. Felipe, tem uma última pergunta aqui. A pessoa também não deixou o nome, mas ela está perguntando aqui. No modelo de score de crédito utilizado hoje pela Embratel, existe alguma análise comportamental ou é só feita baseada no pagamento ou não das faturas? Não, exatamente esse é o ponto, Augusto. É isso que diferencia um pouco a nossa aplicação, né? Nós analisamos diversas variáveis, não é só pagou ou não pagou. Então, por exemplo, você é um cliente pré-pago, você é um cliente pós-pago, você tem net na sua casa, né? Eu vou aqui dar uma viajada, mas seria possível, por exemplo, até analisar o tipo de filme que você assiste no Now e criar um cruzamento falando que o Augusto, né, o público que assiste filme de ação ou de romance tem uma chance maior de pagar as contas em dias. Então, assim, a gente tem um mar de variáveis que a gente considera na nossa análise, né, gerando o score de crédito, né? Efetivamente, né, e definitivamente não é só e somente a utilização de pagou, não pagou, pagou em dia ou não pagou em dia, né? A gente consegue ir muito além disso, né? Muito bom, Felipe. Felipe, primeiramente gostaria de agradecer aqui. A gente está chegando ao fim da nossa
do nosso evento da Torre de Data e Analytics. Agradecer a você pela participação e pelos esclarecimentos aqui que foram dados para a gente. Lembrar a todos que eles podem responder, pedir a todos que respondam a pesquisa que vai aparecer para vocês aí no QR Code, avaliando esse evento. Dizendo que vocês podem, essa apresentação e as anteriores também ficarão disponíveis no site da Embratel e no blog do Mundo Mais Tech. As perguntas que eventualmente a gente não conseguiu responder agora, a gente vai responder, vai mandar a resposta por e-mail para todo mundo que fez. Na sequência, também a gente vai ter um próximo evento às 16h15, falando especificamente sobre cloud, e às 17h30 sobre segurança. Agradecemos a presença de todos e agradeço mais uma vez a sua presença aqui, os esclarecimentos, Felipe, e obrigado pela participação. Valeu, Augusto. Eu que agradeço. Estou à disposição aí, que venham outras maratonas, pode me convidar. Foi um prazer aqui e é sempre legal participar com vocês aí. Um abraço, valeu. Um abraço, obrigado, Felipe.